Olá, irmãos, alunos do curso de Teologia do site materiasdeteologia.com. A paz a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre os atributos de Deus. Uma das coisas que nós observamos na aula anterior foi a cognoscibilidade de Deus, ou seja, é possível conhecer a Deus, porém isto só é possível porque Ele mesmo foi quem se revelou. Três meios de conhecimento acerca de Deus são: primeiro, razão e intuição humanas. É aquilo que se pode imaginar, sonhar ou pressupor acerca de Deus. O segundo meio é a tradição e experiência. É o que outras pessoas viveram e experimentaram acerca de Deus, os antigos credos da igreja, as confissões e as tradições. O terceiro meio que nós temos para o conhecimento de Deus é a revelação. É Deus tornando-se conhecido ao homem de tal modo que o homem seja capaz de entender a sua revelação. E este terceiro meio de conhecimento de Deus, a autorrevelação, nós vimos por meio de dois subtópicos: revelação geral e revelação especial. Agora, é importante nós observarmos que Deus, apesar de ser cognoscível, ele é incompreensível. Ou seja, nós podemos obter conhecimento de Deus, mas nós não podemos compreender a Deus. Ninguém pode ter um conhecimento total ou exaustivo acerca de Deus, porque se alguém tivesse a capacidade de compreender a Deus completamente, este alguém seria um outro Deus, mas nós sabemos que isso é impossível. Mesmo na glória, nós nunca obteremos o conhecimento completo de tudo aquilo que Deus é em seu ser. Nós passaremos a eternidade crescendo no conhecimento de Deus. Os teólogos medievais, eles utilizavam uma frase que se tornou um axioma teológico. Eles diziam: o finito não pode compreender o infinito. Não tem como você colocar dentro de uma caixinha de fósforo um elefante. E Deus, ele não é grande demais para a nossa compreensão. Na verdade, ele é infinito. A mente humana é finita, mas Deus é infinito. Então nós concluímos que há uma diferença entre conhecer a Deus e compreender a Deus. Podemos conhecê-lo através da sua revelação, mas nós não podemos compreender tudo aquilo que ele é em seu ser. Por assim dizer, eu compreendo a revelação de Deus, mas eu não compreendo a Deus. Bom, após nós termos revisto alguns conceitos tão importantes, podemos agora passar a considerar os atributos de Deus. Deus, segundo o que nós lemos na Bíblia, observamos na Bíblia, pode ser conhecido por meio de seus nomes. Também a Bíblia nos permite conhecer acerca de Deus por meio das suas obras, por meio do culto que as Escrituras requerem que seja prestado a Deus. Também podemos conhecer acerca do seu caráter. Podemos ainda conhecer a Deus, segundo o que a Bíblia nos diz, por meio de Cristo, que, conforme já falamos, é a exegese perfeita de Deus, é a expressão perfeita de Deus, mesmo porque Ele é o próprio Deus. E um quinto meio, segundo o qual nós podemos conhecer a Deus, de acordo com aquilo que as Escrituras nos dizem, são os atributos de Deus. E este quinto meio é o que nós vamos considerar para o nosso estudo. Vamos falar sobre o ser de Deus revelado nos seus atributos. Deus é um ser simples. Como assim simples? No sentido de que ele não é composto de diversas partes como o ser humano. Com relação à composição do homem, nós temos duas visões, dois pontos de vista na teologia. O primeiro, é o mais conhecido, é o ponto de vista tricotomista, a visão tricotomista, que acredita que o homem seja constituído essencialmente de corpo, alma e espírito. Essa visão tricotomista, ela surgiu, desenvolveu-se
a partir da filosofia grega, a partir de Platão. E nós temos também a visão clássica da teologia, que é a dicotomia. É o conceito que afirma que o homem tem duas partes fundamentais no seu ser: o corpo e a alma, ou o corpo e o espírito. Uma parte material, corpo, e a outra imaterial, que você pode chamar tanto de alma como de espírito. Essa é a visão dicotomista, é a visão de Agostinho e da maioria dos reformadores protestantes. Também a maioria dos exegetas acreditam que alma e espírito simbolizem a mesma realidade. Porém, Deus, ele é espírito, ele não tem corpo físico. Por isso, ele é um ser considerado simples na teontologia. Quando a Bíblia fala, por exemplo, da mão de Deus, né? Porque Deus ele não tem corpo, como que nós vemos a Bíblia falar sobre a mão de Deus? Normalmente, quando a Bíblia fala acerca da mão de Deus, do braço de Deus, está fazendo menção à onipotência. Ele tem todo o poder, controla todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Quando a Bíblia fala, por exemplo, dos pés de Deus, isso faz menção à sua onipresença. Ele consegue estar em todos os lugares, ao mesmo tempo com a totalidade do seu ser. Quando a Bíblia fala dos olhos de Deus, isso faz menção à sua onisciência. Ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas. Esses são três dos atributos de Deus que nós vamos estudar posteriormente. São atributos incomunicáveis. Bom, nós observamos, portanto, que os atributos de Deus, eles são eternos. A palavra atributo, ela parece trazer o conceito de alguma coisa que foi acrescentada, algo que se adquiriu com o tempo. Porém, nenhum dos atributos de Deus foram acrescentados a ele em algum momento da sua existência, não. Eles sempre existiram em Deus, eles são infinitos, são eternos. Porque o que é eternidade? A eternidade é a infinitude do tempo. E tanto até a ciência vai afirmar isto, que não podem existir dois infinitos. A ciência afirma, por exemplo, que o universo é infinito. Mas nós cremos que não seja, porque Deus é infinito e não pode haver dois infinitos. Então, se você compreendeu o dilema, ou se não compreendeu, ele é o seguinte: não podem haver dois infinitos. E nós acabamos de afirmar que os atributos de Deus são infinitos. Então, nós temos atributos infinitos e um Deus infinito. Como que isso pode acontecer? Nós teríamos dois seres infinitos, nós teríamos dois deuses. Já que isso não é possível, nós depreendemos daí que Deus, ele é os seus próprios atributos. Os atributos de Deus, melhor dizendo, são o próprio Deus, na forma como ele se revelou a nós. Conforme disse Russell Shedd, toda a essência de Deus está em cada atributo, e cada atributo está na essência de Deus. Então essas qualidades são essenciais em Deus, são inerentes ao seu próprio ser e coexistentes com Deus. E sendo qualidades essenciais, cada uma delas revela-nos algum aspecto do ser de Deus.